A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus está neste lugar, quantos creem nisso? O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações, e se nesta tarde abrirmos nosso coração para aquilo que o Senhor quer realizar e fazer no nosso meio, tenha certeza, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, amém? Queria que a igreja abrisse a sua Bíblia. Na carta nos escreve Pedro, 1 de Pedro, aleluias. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. A epístola nos escreve Pedro, a primeira capítulo é o capítulo de número 1, versículo 13 em diante. Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos, o velho entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai santo e querido, eu sei que o Senhor se faz presente nesse meio. Nós te pedimos, Senhor Deus, como servos, Senhor, que o Senhor ministre em nossos corações, Pai, que o Senhor fale conosco, renove nossas forças, porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é poderosa. Pai amado, nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai santo e querido, usa minha vida com graça, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, que seja o Teu Espírito Santo a falar com a igreja, Pai. Por isso eu te agradeço e te peço a Tua bênção sobre o Teu povo, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá para compartilhar uma palavra da parte do Senhor com a igreja. E tenho certeza, irmãos, que Deus já tem falado conosco nessa tarde. Quantos já ouviram a palavra e já receberam aquilo que o Senhor tem para nós, né? Deus tem falado, tem nos edificado, tem falado muito ao meu coração também, né? O Senhor tem usado a diaconisa Cibele de uma forma tão poderosa para estar falando conosco. Pego até carona, né? Naquilo que o Senhor já está movendo, irmãos, naquilo que o Senhor já está falando. E essa palavra que nós lemos na carta de Pedro, eu vejo uma carta tão cheia, tão rica em suas mensagens, mas eu queria frisar em algo nesta tarde que se encontra aí onde a Bíblia nos fala no versículo 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa palavra, essa carta foi escrita aos irmãos da Ásia Menor que estavam dispersos, talvez muito atemorizado por causa da perseguição. Semana passada o pastor compartilhou conosco uma palavra abençoada que falou sobre os mártires, sobre a perseguição da igreja naquele tempo e nos dias de hoje, que ainda há uma perseguição muito grande para aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus.
E graças a Deus estamos no Japão, onde temos a liberdade de adorar ao Senhor, de proclamar, né, a palavra do Senhor Jesus a todos, sem que nos apedrejem, sem que nos corram atrás com uma faca. Hoje temos a liberdade, porém nós não fazemos muitas das vezes. E o povo de Deus estavam dispersos. E eu vejo uma grande luta no povo de Deus, como nós também passamos os dias de hoje, que como peregrinos nesta terra, a Bíblia deixa bem claro: sede santo como eu sou santo, e se invocais por Pai aquele a quem, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra da carne, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, e essa semana me peguei bastante dias meditando nessa questão de ser um peregrino nesta terra. E ninguém melhor que nós, decassegues, estrangeiros, brasileiros, bolivianos, peruanos, aqui nessa nação, para entender um pouco, né? Eu, principalmente, com cara de japonês, como muitos aqui, no Brasil eu sou o japonês, é o Jiraiya. Quem já não teve Jaspion, né? Eu sofri muito. Aonde ia, o japonês, abre o olho, japonês. E eu pensava, bom, agora eu estou indo para o Japão, né? Aí chega aqui, ó, o Gaidin, né? E a gente pensa, da onde nós somos, né? Somos japonês, somos brasileiro, e nós ficamos meio perdidos, né? Na nossa identidade. Mas quando a Bíblia nos fala sobre se manter firme, andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, isso nos leva, nesta tarde, a examinar algumas coisas sobre a nossa vida. Porque quando a gente fala em peregrino, ser alguém peregrino não sei se você já viu, tem filmes, é claro, mas o peregrino, ele não pode se conter com as coisas deste mundo, ele não pode acrescentar muita bagagem. E eu, compartilhando outro dia com os irmãos da célula, eu me lembrei o dia que meu pai foi para o Brasil. E aí eu tive que ajudar ele com toda a mudança. E um dia nós não conseguimos, 2, 3 dias que íamos lá. E era muita coisa, irmãos. Mas muita coisa mesmo acumulada, que ele acumulou em cerca de 15 anos aqui no Japão. Eu queria que nós, que já fizemos alguma reforma em casa ou uma mudança, a gente vai percebendo que a cada dia a gente acumula tantas coisas. Mas um peregrino, irmãos, ele não podia ficar preso nas coisas deste mundo. Ele não podia juntar muita coisa para si, porque chegava numa hora, ele sabia que ele não pertencia àquele lugar e que ele sempre estaria andando de um lugar para o outro. Então ele não podia se apegar. E quando nós falamos em peregrinos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre 3 coisas que o crente deve aprender no tempo da sua peregrinação. 3 coisas que nós precisamos aprender. E a primeira dela é morar em tendas, né? No caso, quando a gente fala em morar em tendas, está em Números capítulo número 1, versículos 51 e 52. A Bíblia nos fala que o povo de Israel, irmãos, né? Como a gente pode aprender sobre peregrinação? Olhando para o povo de Israel no Egito. Números, o capítulo de número 1, a palavra nos fala que o povo de Israel, eles habitavam em tendas. E quando nós falamos em habitar em tendas, irmãos, nós começamos a aprender algo importante, que nos diz a palavra do Senhor. Eles habitavam em tendas, e aonde o tabernáculo era colocado, armado o tabernáculo, em volta do tabernáculo, os levitas e depois todo o povo levantava suas tendas, suas casas, no caso, naquela época, tendas, e ali eles ficavam acampados. E durante 40 anos na sua peregrinação, quando a nuvem de glória saía e caminhava, eles tinham que desmontar, os levitas desmontavam todo o tabernáculo, todas as famílias se juntavam para desmontar aquelas tendas e seguir a nuvem de glória para onde quer que Deus o enviasse para caminhar. E isso nos ensina algo muito importante, irmãos. Porque nós sabemos que nós não pertencemos a essa terra, amém? Nós sabemos que o nosso tempo aqui é bem curto. Eu estava vendo uma ministração outro dia e me fez refletir em algo. Ele fala que a nossa vida é eterna, amém? Amém. Todos creem nisso, né? A nossa vida é eterna, mas o nosso tempo nessa terra, a nossa peregrinação, ela é mínima, irmãos, comparado a uma eternidade que temos depois da morte. E ele dá uma ilustração que ele pega uma corda, um barbante e puxa, ele fala, digamos que esse barbante seja o tempo da nossa vida. E é claro, ela poderia dar voltas e voltas no planeta Terra, que ela não teria fim.
Mas ele pega aquele barbante e ele fala, da nossa vida, somente esses 10 centímetros é o tempo que nós temos nessa terra. O demais é uma eternidade, com ou sem Deus. E muitas das vezes nós esquecemos que nós precisamos ser um peregrino nessa terra. Não olhar, não se apaixonar, não se apegar para as coisas deste mundo que perece. E às vezes nós paramos para pensar e nós estamos investindo tanto tempo, força, dinheiro, a nossa vida. Olha, eu vou investir tempo. E quando eu chegar aqui, eu vou ser assim. E nós esquecemos de uma eternidade. Nós passamos investindo tempo aqui no Japão, trabalhando, pensando em nossos negócios, e não temos tempo para orar, não temos tempo para nos relacionar com Deus, quando Deus nos pede para sermos peregrinos e levantar tendas. Fico imaginando se um dia eu vejo o testemunho do pastor Cid, né? Trabalhou, mobiliou a casa, casou, tudo bonito, aí Deus diz para ele, agora você vai para missões. E ele disse, amém. E ele foi e deixou tudo, porque o seu coração não estava pegado naquilo que é material. E às vezes, irmãos, Deus quer nos enviar, Deus quer realizar tantas coisas em nossas vidas, e nós estamos apegados nas coisas deste mundo, e Deus fala, olha, você precisa fazer isso. Ah, não. Tenho umas coisas para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho dívidas, eu tenho isso, e Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural, irmãos. Mas nós não estamos mais caminhando como peregrinos, como forasteiros, nós já não caminhamos em tendas. Imagine naquela época se o povo de Israel quisesse levantar suas casas ali, todas elas bonitas, mobiliadas, e quando a nuvem de glória começasse a sair daquele arraial, e o povo de Israel precisava desmontar as suas tendas para ir. Eu fico imaginando como seria difícil. A nuvem de glória andando e puxando aquele monte de coisa, né? Isso aqui foi o que eu comprei, né? Isso aqui eu ganhei do meu tio. Isso aqui foi eu comprei, não estava de promoção. Essa aqui as roupas, né? O irmão falando do Shimamura, né? Do shopping brasileiro, né? E aí nós acumulando tantas coisas. E quando nós percebemos, a nuvem de glória já foi, o povo de Israel já foi, e nós estamos puxando aquela carroça cheio de coisas que um dia vão perecer, irmãos. Mas Deus não quer isso de nós. Porque quando nós falamos em deserto, nós falamos em luta, em provações, concorda comigo? E quem é que não passa por luta? Quem não passa pelo deserto? Irmãos, do momento aonde Deus tira o povo de Israel do Egito até a terra prometida, Canaã, irmão, tem um deserto, amém? Vira para o teu irmão do teu lado e fala, da onde Deus te tirou, até onde Ele vai te levar, existe um deserto. Fala para ele, mora em tendas. Amém, irmãos? Tira o teu coração daquilo que perece, irmãos. Tira o teu coração, a tua vida, daquilo que vai ficar, irmãos. Porque se nós ficarmos apegados com isso, nós jamais vamos conseguir fazer a obra de Deus nessa nação, irmãos. Porque Deus quer nos levar a muito mais além daquilo que está à frente dos nossos olhos. E se a gente estiver apegado com aquilo que perece, nós não vamos conseguir fazer nada, irmãos. Você quer uma prova disso? Você só chamar alguém para fazer algo ou para ir para algo, todo mundo tem uma resposta, todo mundo tem, eu estou fazendo isso, eu preciso fazer aquilo, e de repente é Deus querendo te usar a tua vida para algo maior. Amém? Outra coisa que nós precisamos aprender no meio do deserto, não andar sozinho, irmãos. Números capítulo 17, nos fala de um povo de Israel, ainda, eles estavam acampados em Refidim, e não havia água naquele lugar, e eles começaram a murmurar, quando Deus ali, através de Moisés, tira a água da rocha, né, dá de beber para todo o povo. Fala-nos a palavra que Deus coloca aquele nome ali como Massá e Meribá, que significa tentação e contenda. Após aquele momento, irmãos, eles começaram a caminhar e houve uma guerra com o povo de Israel, contra os amalequitas, inimigos do povo de Israel. Mas eles acabaram ali
de ter uma contenda, de viver uma vida de tentação, dificuldade, e quando eles passam para a guerra, irmãos, acontece uma coisa que nos relata em Deuteronômio 25:17, que o povo de Israel, caminhando pelo deserto, os amalequitas pegavam todos aqueles que estavam atrás, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam desanimados, aquele que se separou do povo, talvez por cansaço, por causa das contendas, por algum motivo, aqueles homens do povo de Israel ficou para trás, e o povo de Deus caminhando, e os amalequitas, que eram bons homens de guerras, e eles armavam armadilhas, eles armaram armadilhas e mataram muitos homens de Israel, porque ficaram para trás. E isso nos ensina algo muito importante no tempo da nossa peregrinação no deserto, irmãos. Porque quando a gente passa por lutas, irmãos, quando somos tentados, quando somos provados, quando há contendas, às vezes entre irmãos, talvez por causa da fome, da sede, nós deixamos a comunhão do corpo. Primeiramente, deixamos a célula, né? Nós não queremos nos relacionar com os irmãos, deixamos de vir ao culto, deixamos a comunhão do corpo, se tornando um alvo frágil para Satanás. E irmãos, é tão importante, é tão gostoso a comunhão, né? A célula não é uma reunião de comunhão, mas ela tem uma comunhão gostosa, né? Como é bom você poder estar trocando ali informações, aprendendo do Senhor, compartilhando com alguém que você confia as suas dificuldades, e ali alguém poder orar por você. Mas existem muitos irmãos que nas horas das dificuldades, eles preferem se isolar, eles preferem ficar sozinhos, e o povo caminha, o povo tem um destino, que é a glória, amém? Existe um lugar, aquelas pessoas estavam caminhando rumo à terra prometida, mas haviam aqueles cansados, haviam aqueles desgastados, né? Nem para pedir oração não estava conseguindo talvez, né? Porque, irmãos, hoje de manhã Deus falou algo tão tremendo em nossos corações, irmãos. A necessidade de nós estarmos orando uns pelos outros. A necessidade de nós estarmos ajudando, cobrindo uns aos outros em oração. Mas, irmãos, nada melhor é do que nós estarmos na presença do Senhor. Temos orado por muitos, temos pedido para que Deus despertem homens cristãos para vir à casa do Senhor buscar a presença de Deus, porque a oração é força, irmão, né? Irmãos, me perguntaram um dia assim, como é que você consegue essa correria e faz isso e faz aquilo? Eu falei, eu aprendi, na verdade, antes de ser um líder de célula, que é na presença do Senhor onde nós somos fortalecidos. E eu sabia, irmãos, que cada vez que passava dificuldade, eu falava, meu Deus, é verdade, entendi. Acordei atrasado, domingo não fui para a oração, não busquei o Senhor, não li a palavra, e o Senhor já foi me moldando de uma forma, antes de eu conhecer o que era batalha espiritual. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos da presença do Senhor, e quando vem os amalequitas, quando vem os inimigos contra nós, nós não temos força, conhecemos a palavra, conhecemos as armas que estão em nossas mãos, mas não temos força, não temos graça para lutar contra o inimigo. Quando nós percebemos, o povo já está tudo lá na frente, e a gente lá atrás, um dia eu alcanço. E nós nos tornamos alvos fáceis, frágeis, nas mãos do inimigo. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Junta com o teu irmão do lado, dá a mão para ele aí e fala assim, conta comigo. Né? E eu vou orar por você, não é? Amém. Glória a Deus. Marca o nome, marca o rostinho aí, vai estar tudo aí. Né? Que a gente possa buscar em oração, cobrir um ao outro em oração, que a gente possa oferecer a nossa destra para ajudar o nosso companheiro, porque nessa batalha contra os amalequitas, irmãos, Josué e o povo de Israel estavam pelejando contra os amalequitas, mas não foram eles que ganharam sozinhos aquela batalha. Havia um homem intercedendo, Moisés, e quando ele levantava a sua mão, o povo de Israel prevalecia. Chegou um momento onde a mão estava cansada, já não aguentava suas mãos para cima. Veio 2 homens de Deus, aleluia, Arão, segurava as mãos deles para cima, e enquanto a mão de Moisés estava erguida, o povo de Israel prevalecia. Muitas das vezes acontece, sabe o quê? Está alguém orando,
só a graça de Deus, né? E lá, Senhor, fortalece. O outro, para que tudo isso? Ora por mim, né? E ao invés de juntar as forças e buscarmos juntos ao Senhor. Porque quando o povo de Deus recebe a vitória, não é por causa de um. Tem muitos orando, tem muitos cobrindo em oração, irmãos. Muitas das coisas que poderiam acontecer contra nós, que não acontece, que é um livramento de Deus, tem alguém orando por nós, tem alguém orando por mim, tem alguém orando por você. Mas até quando a gente vai depender da oração dos outros? Melhor ainda é poder estar na presença de Deus, ajudando, orando, intercedendo por aqueles que precisam, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos no meio do deserto, irmãos: murmurar. Ai, Jesus. Deserto, irmãos. Quando nós falamos em luta, em provas, depois que a gente se torna líder de célula, líder de macro, e aí nós recebemos tantos telefonemas, né? Tantas dificuldades, tanta tribulação, e a gente às vezes até pensa, Senhor, mas já tenho as minhas, né? E ainda temos muitas lutas, tantas batalhas. Mas a maioria das vezes, irmãos, nós perdemos a batalha, nós deixamos de herdar, corremos o risco de herdar a vida eterna por causa da nossa murmuração, porque nós não conseguimos compreender o que Deus quer nos ensinar no deserto. Muitas coisas acontecem na nossa vida que Deus quer nos ensinar, o Senhor quer nos dar uma maturidade maior para poder lidar com outros, ou uma experiência maior com Deus, irmãos. Tem gente que nunca viu o sobrenatural de Deus, porque nunca, está sempre ali, eu não vou me meter em confusão. E quando Deus quer te ensinar algo, a gente já reprova, né? Murmurando. E isso só vai prolongando o teu tempo no deserto, sabia? Que quanto mais você reclama, quanto mais tempo você demora para entender o propósito de Deus para a tua vida, mais tempo você caminha ali no deserto. Ninguém quer ficar no deserto, ok? Não, né? O deserto não é para a vida inteira, irmãos. O deserto é um aprendizado. O deserto é um lugar onde nós criamos momentos de intimidades maior com Deus, aonde nós vemos o mar se abrir. O deserto com Deus, irmãos, é onde nós vemos Deus nos alimentar, suprir nossa necessidade com o maná, com cordonizes, com a água tirada da rocha. Chega, às vezes está acostumado, sempre o copo com água pronto. Nunca vamos aprender, ou nunca vamos entender que quem provê na nossa vida é Jeová Jireh, é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa provisão. Esse é o Deus que quer nos suprir. Mas se a gente ficar dependendo dos outros sempre, nós nunca vamos aprender o caráter de Deus. Vamos ficar sempre esperando de outros. Mas na hora da tua dificuldade, irmão, na hora do deserto, não murmure, não reclame. Ao invés de reclamar, pegar o teu telefone, ou ali ficar no ouvido do seu cônjuge, dos seus filhos, do teu líder, vai orar, vai adorar ao Senhor. Nós aprendemos aqui agora com Jó. Ele adorou a Deus. Aleluia. Como adorar a Deus no momento de dificuldade, irmãos? Como adorar a Deus quando não tem motivos à nossa volta para adorar? É entendendo que nós adoramos não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, o Senhor das nossas vidas, e por isso nós o adoramos, por isso nós o servimos, por isso nós encontramos alegria e contento em nosso coração, porque nós não fazemos para Ele por aquilo que Ele nos dá, irmãos. Agora vou só agradecer a Deus, só vou louvar, só vou adorar quando as coisas acontecerem. Não, irmãos, Deus não quer que você seja um robô, que faça algo por mecânico, religiosidade. Não quer também que você faça algo só porque Ele te dá algo. Deve ser tão chato, né? A gente tem filhos, né? A gente só vê os filhos, pai, obrigado que você me deu. Obrigado, porque, nossa, pai, você é massa, hein, pai? Você é bênção na minha vida, sério. E quando a gente não dá nada para ele, a melhor coisa que tem é você estar sozinho no teu canto e você receber um abraço do teu filho, pai, te amo. Isso é tão bom, irmãos. Glória a Deus. E aí é onde está o amor. Ele não nos ama por aquilo que nós oferecemos. Deve ser muito chato ficar o dia inteiro trazendo chocolate pro meu filho para receber um abraço. Concorda comigo? Amém. Deve ser terrível isso, né? Melhor é quando nós estamos ali, tranquilo, e Ele nos ama, nos honram, porque somos pais.
E é isso que Deus deseja de nós, que o amemos, que o desejemos, que o busquemos, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas é na hora do deserto, irmão, onde nós dobramos o joelho, onde nós entendemos que Deus é Deus, digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, irmãos. Então vamos aprender no deserto, porque senão nós vamos passar 40 anos e muito mais, e ainda correr o risco, irmãos, de não adentrar a terra prometida. Precisamos caminhar em temor no tempo da nossa peregrinação. Está peregrinando nessa terra? Estamos aprendendo? Vamos aprender com o Senhor. Vamos viver a nossa vida totalmente para o Senhor. Já que é para passar pela luta, já que é para passar por tribulação, por que não adorando ao Senhor? Por que não louvando ao Senhor? Afinal, Ele fez tanto por nós e para nós. O nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos. É motivo de sobra para alegrar no Senhor. Agora só murmura, não ora. Tudo isso aqui é um aprendizado, irmãos, para a glória, irmãos. Tudo isso é um aprendizado para quando entrarmos na terra prometida. Agora, se você murmura, você não entra. Deus quer nos ensinar. Tem gente que não consegue abrir os lábios e adorar ao Senhor por 1, 2, 5 minutos. Você consegue imaginar uma eternidade? 2, 5 minutos da tua vida? Nem é isso, né? Você vai passar a eternidade com Deus. Se você se cansa 5 minutos, 10 minutos na presença de Deus, você vai aguentar na glória, irmãos? Passar a eternidade com o Senhor? Então, irmãos, vai se preparando. Tem que ter desejo, tem que ter alegria de estar na presença de Deus, tem que haver alegria de vir à casa do Senhor, tem que haver alegria de estar junto em comunhão. Sabe por quê também? Porque nós estaremos na glória com essa pessoa que está do teu lado aí, ó. Agora olha do outro lado também. Geralmente a gente senta do lado que a gente gosta, né? Olha do outro lado também. Tem alguém que você não gosta aí? Olha, ele vai estar na glória. E aí? Você não consegue ficar 1 minuto com ele, ouvir 1 minuto ele, você vai passar a eternidade. E aí, agora eu te pergunto, é melhor resolver agora. Amém? Né? É melhor resolver isso agora. Irmão, tudo isso, nós passamos por dificuldade, tantos desertos e lutas, às vezes por causa de irmãos, que nós não se damos bem um com o outro, deixamos de conversar, de estar juntos, deixamos aquela raiz de amargura tomar conta do nosso ser, e quando menos percebemos, perdemos, somos privados da graça, irmãos. As portas se fecham, e um dia, tarde demais, podemos dar conta? Não, irmãos. Esse é o momento de nós viver o melhor de Deus. Esse é o momento de estarmos em comunhão, esse é o momento de adorar a Deus, mas para isso a gente não pode ficar preso naquilo que é material, irmãos. E olha, demorou para me aprender, pastor. No começo, eu me lembro que o pastor, ele vinha conversar comigo, como eu ainda não estávamos casados. E cada conversa que o pastor chamava, né, ele chegava assim: você crê na Bíblia? Eu falava: creio, né? Aí ele falava: e se tiver escrito aqui? Aí era sempre assim, eu falava: ai meu Deus do céu, lá vem ele, né? E eu ficava pensando: está na Bíblia, né? Então se está na Bíblia é a verdade, se é a verdade eu vou procurar viver. Mas era difícil, é difícil viver uma vida que agrada a Deus, é difícil viver uma vida de comunhão com Deus. Na verdade a Bíblia não diz que é fácil, mas nós temos que entender que não é pela nossa força. Enquanto nós caminharmos pela nossa força, irmãos, nós sempre vamos ser reprovados. Agora, eu me lembro que nesse começo eu tinha que deixar tantas coisas, irmãos, né? Falando sobre títulos. A gente tinha uma banda e estávamos praticamente no auge para nós, achávamos que estávamos. Achava. Claro que quem ouvia, era terrível ouvir, né? Mas quem estava ali fazendo, achava que era o bambambam. É assim, geralmente, é dessa forma que o diabo nos engana, né? Vai, que vocês são os caras. São nada, né? Você toca bem, toca nada, né? Canta bem, canta nada, né? Porque se você não faz para Deus, não tem sentido. Concorda comigo, irmãos? Tudo o que você faz e não está fazendo para Deus, você não faz nada, entendeu? Nada é nada. Agora faz um pouco para o Senhor Jesus, irmãos. Faz algo, aquilo que você consegue, aquilo que você pode. Faz para o Senhor Jesus, que isso não perece, isso é eterno, irmão. E isso traz uma gratificação tão grande em nossos corações, quando sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Foi por isso que Ele se entregou, foi por isso que nós somos comprados, não por prata e nem por ouro. Nós voltamos lá para a 1 de Pedro. Nós somos comprados, irmãos.
não por coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, mas fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradições recebemos dos nossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, você pertence a quem? Se você pertence a Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, essa terra não é sua. Você só está um período mínimo, irmãos, aqui nessa terra. Então, viva-o para adorar ao Senhor. Viva para agradar o coração do teu Deus. Afinal de contas, já que é para viver, dá um sorriso pro teu irmão assim, ó. Viva assim, ó, dá um sorriso. Viva feliz com o Senhor. Para que ficar com essa cara fechada? Para que viver uma vida rabugenta? Para que viver uma vida murmurando de tudo? Reclama do salário, reclama do carro, reclama da casa, reclama da nação. Irmãos, levanta as suas mãos ao céu e adora ao Senhor. Louva ao Senhor. Para de reclamar por aquilo que você não tem e louva a Deus por aquilo que Deus já te deu, amém? É isso que Deus deseja de nós. Quero te convidar a se colocar de pé. Talvez você não entenda aquilo que você está passando nos dias de hoje. Talvez você olha para si e ainda não caiu a ficha que tudo que está aqui perece. Talvez você está passando por dificuldade por isso mesmo, porque está juntando coisa para si, e Deus quer te levar muito mais além, mas você está carregando muita trouxa, muitas coisas. E aí Deus quer usar a tua vida, porque olha, satisfação mesmo nós temos quando estamos e caminhamos no centro da vontade de Deus, amém? Se você está insatisfeito, irmão, o problema não é de Deus, o problema é falta você se achar e entender que tudo isso aqui perece, que você não pertence a este lugar, irmãos. Para de ajuntar coisas nesta terra, amém? Tudo que vamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez nessa caminhada cristã, talvez 5, 10, 15 anos, ou pouco tempo nos caminhos do Senhor, já não tem tido mais alegria de servir a Deus, de vir à casa do Senhor. Talvez você perdeu o foco, talvez você se esqueceu de quem te escolheu. Quero te deixar algo para você nesta noite, para estarmos orando. Israel passou 40 anos no deserto, mas eles foram alimentados com o maná. Moisés tirou a água da rocha para dar de beber àquele povo. Isso nos ensina algo muito importante. Talvez você esteja passando num deserto, que você já pensou em desistir, que você já pensou em deixar de ir para a igreja, de deixar a célula, talvez até tenha deixado a comunhão da célula, dos irmãos, talvez não tenha forças mais para servir, ou não encontra alegria no teu coração. Quero te dizer algo, que hoje, nesta noite, tem maná do céu para você, tem água da rocha para te alimentar e te fortalecer, para que você continue nos caminhos do Senhor. Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que você se perca, como muitos jovens, adolescentes têm se perdido no mundo. Eu quero te dizer algo importante, que para estar desviado, não precisa estar fora da igreja. Podemos estar dentro dela, e sem uma motivação de viver mais, e sem alegria de servir a Deus. Nesta noite eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Se você entendeu que Deus te chamou, e o deserto que você está passando é um período de aprendizado, um período que você tem a oportunidade de conhecer mais da glória de Deus, eu quero te convidar a parar de murmurar e adorar ao Senhor. Feche os seus olhos. Queria que você talvez esteja passando por dificuldade ou não. Se você não está passando por dificuldade, aleluia, você tem motivos ainda de sobra de adorar a Deus. Mas se você tem passado no deserto, tem tido dificuldade nas suas finanças, no teu casamento, na tua fábrica, nos seus relacionamentos com seus amigos, com seus irmãos, eu quero te dizer algo, que o Deus que supre todas as nossas necessidades no deserto, se faz presente no nosso meio, se faz presente dentro de você. Talvez você se esqueceu que o Espírito Santo habita em você, e você fica esperando de outros, quando na verdade Deus espera uma atitude de você. Para de reclamar, para de construir,
algo para si. É hora de voltar a morar em tendas. É hora de voltar a entender que somos peregrinos nessa terra. É hora de parar de olhar para aquilo que é material. Isso não te traz satisfação. Isso não te traz alegria. O diabo quer te prender nas coisas deste mundo. E até quando você vai ficar preso? Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares maiores. Mas você tem que entender que você é peregrino nessa terra. Porque tudo aquilo que te traz insatisfação, tudo isso vai perecer, irmãos. Mas a verdadeira alegria vem no fato de nós estarmos na presença do Senhor, realizando a vontade do Senhor. Quando nós sabemos que estamos realizando algo para Deus e é o que Ele quer, irmãos, a alegria no coração, a paz em nossos corações, a alegria nos nossos lares, mesmo que as coisas andem na contramão, existe um lugar de adoração a Deus ainda. Levante suas mãos agora e comece a adorar ao Senhor. Talvez você murmurou nessa semana. Talvez você veio para este lugar sem o desejo de vir. Olha, tem uma palavra de Deus para você. Adore ao Senhor nesta noite. O Senhor vai mudar a tua vida, a tua história, o teu cativeiro, porque Deus tem o melhor para você. Abre os seus lábios e adora ao Senhor. Louva ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é digno. E Ele vai mudar a situação na tua casa. Ele vai mudar a situação na tua vida. Ele vai mudar a situação na tua finanças. É tempo de adorar a Deus. É tempo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deixa tudo aquilo que te prende nas coisas deste mundo. É hora de olhar para os céus e adorar aquele que é digno, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno da nossa adoração. Temos perdido tanto tempo no dia a dia com aquilo que perece. Quanto tempo temos perdido reclamando, preocupado, quando só uma coisa é necessária no deserto: levantar altar no nosso lar, levantar altar onde estamos e oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Você não encontra lugar para louvar, ofereça a Ele sacrifício de louvor, porque nisso Ele se agrada. E quando nós adoramos o Senhor, Ele opera no sobrenatural. Aonde não há água, o Senhor faz brotar água. Aonde não há comida, o Senhor nos alimenta. O que você está precisando, irmão? O que você tem buscado? O que tem te parado? É hora de refletir nas coisas de Deus. É hora de viver para Jesus e parar de viver uma vida de religiosidade. Deus não quer isso de você, meu irmão. Deus não quer isso de você, minha irmã. Que venha culto pós culto e não aprende. Deus quer se fazer conhecido nesta noite, amém? Levante suas mãos agora. Aleluia. Senhor Deus Pai amado, eu oro na tua presença, que nesta noite o Senhor se revele a nós, Pai. Que o Senhor cuide-nos, Senhor Deus, no deserto, nas dificuldades, na hora da angústia, Senhor. O Senhor é aquele que se faz presente, Senhor, quando estamos precisando, quando nós olhamos para o lado e não existe ninguém para nos ajudar. O Senhor está ali, o teu Espírito Santo está ali, nos consolando, nos guardando, mostrando do teu amor nas pequenas coisas, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai, no tempo da nossa peregrinação. Sabemos que, Senhor, o pecado, Senhor, Ele está à porta. Sabemos que muitas são as lutas, Pai, mas livra-nos do mal. Queremos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada o Teu coração, porque sabemos que, Senhor, tudo isso é passageiro e que nada, Senhor, nem o sofrimento dessa vida se compara à glória que nós veremos a eternidade contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te peço fortalecimento sobre o seu povo, sobre a sua igreja nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque eu sei que nesta noite sairemos daqui fortalecido, com uma visão nova, entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Por isso nós te adoramos e te exaltamos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.